Meus irmãos, graça e paz. Estou aqui para passar uma orientação, uma observação, fazer esse vídeo aqui que com certeza vai somar no seu conhecimento, vai somar para você que tem um desejo, você que está nessa missão de levar o conhecimento da graça. Tive um debate com uma pessoa esses dias e achei interessante o nível do debate, e foi nas redes sociais, e eu vou trazer essa informação para você. E aí, o debate era sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Ele afirmava que Jesus não voltou. E eu comecei a apresentar os textos bíblicos para ele, e ele falou, não, mas não tem como, porque Jesus não voltou. E eu apresentei para ele, entre outras coisas, Mateus capítulo 16, versículo 27, versículo 28, em que Jesus afirmou que voltaria um tempo em que alguns dos discípulos ainda estariam vivos. Apresentei para ele Mateus 24, versículo 34, que Jesus prometeu que voltaria naquela geração. Jesus afirmou que voltaria naquela geração, entre outras coisas. Agora, o que me chamou a atenção desse debate é que ele virou para mim e falou assim, se Jesus voltou, por que ninguém deixou registrado que ele voltou? Quando ele falou isso, eu mostrei para ele, apresentei para ele o livro A Guerra dos Judeus, do Flávio José, e falando assim, eu falei para ele, você está afirmando isso porque você não conhece o livro Guerra dos Judeus, do Flávio José. E junto com essa colocação que eu fiz para ele, eu mostrei para ele, Jesus sempre que afirmava que ele iria voltar, como Mateus 24, 30, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Jesus estava afirmando, e ele afirmava e falava que voltaria com as nuvens, né? Entre as nuvens, dependendo da sua tradução. Beleza. E mostrei para ele que vir com as nuvens era uma linguagem bíblica judaica daquela época, que apresentava, que afirmava e que queria dizer o seguinte, que era trazer juízo a uma nação. E apresentei para ele Isaías capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 4, que ele mostra que vir sobre as nuvens é trazer juízo a uma nação. E que tipo de juízo? Geralmente é levantar um povo e levar o povo sobre aquela nação que iria sofrer o juízo, aquela localidade, e aquele povo ia destruir, ia trazer ruínas, ia trazer uma série de coisas para aquele local que iria sofrer o juízo. E até Isaías 19, versículo 1 ao 4, a mesma linguagem de Mateus capítulo 24, ali mostra até que Deus ia levantar um rei contra o Egito, se eu não estiver enganado, Isaías 19. Beleza, apresentei para ele. Quando eu apresentei para ele isso, ele falou, não, mas eu acredito, ninguém falou isso, mas na Bíblia que eu estou falando. Se Jesus tivesse voltado, estaria escrito na Bíblia, estava escrito na Bíblia. Eu falei com ele o seguinte, meu querido, a Bíblia, ela se encerrou antes do ano 70. Mostrei para ele Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 22. Apresentei para ele isso e ele falou assim, não, se Jesus tivesse voltado, tinha que estar escrito na Bíblia. Como não está escrito na Bíblia que Jesus voltou, então eu não acredito. Assim, toda colocação que eu fazia para ele, eu usava essa frase, se não está escrito na Bíblia, eu não acredito. Aí eu peguei e mostrei para ele, falei, então você não acredita no Jesus, você não acredita no Jesus da Bíblia. Por quê? Porque se Jesus deixou claríssimo em Mateus 10, versículo 23, em Mateus 16, 27 e 28, os versículos, em Mateus 24, versículo 34, em Mateus 26, versículo 64, se você não acredita nisso, então você não pode estar acreditando no Jesus da Bíblia. Ou você crê que ele mentiu, que ele falhou, que ele errou. Não, eu só criei, começou, e não tinha outro argumento, ele só falava isso aí. E quando ele continuou falando, e é aqui que eu vou terminar o vídeo e deixar para você, ele falou assim, só acredito se estiver escrito na Bíblia. Como não está escrito na Bíblia, Jesus voltou, eu não acredito. Então, eu peguei, virei para ele e falei assim, muito bem, então vamos lá. Em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3, Jesus afirmou que
o templo, aquele que estava lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Jerusalém, iria ser destruído. Ele falou isso, falou ou não falou? Ah, falou. Então, para você, o templo ainda está de pé. Por quê? Porque não está escrito que o templo foi destruído depois que Jesus proferiu Mateus 24, versículo 1 ao 3. Como não está escrito, então você não acredita. Naquele momento, acabou-se o debate. O sujeito pegou a viola, guardou na sacola e foi viajar. Está percebendo? Se ele não acredita que Jesus voltou, porque não está escrito na Bíblia que Jesus voltou, ele não pode acreditar também que o templo foi destruído, porque não está escrito que o templo foi destruído. E nós sabemos que no ano 70 DC o templo foi destruído. Mas por que não está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia se encerrou antes disso. Só você ler Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22. Então, meu querido, vou deixar essa observação para você, que eu creio que será de suma importância, que você vai encontrar uns fiotes de cruz credo aí na sua trajetória, que também vai afirmar aquilo que esse cara afirmou para mim. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado, e tenho certeza que a graça cada dia mais vai crescer, essa informação vai bombar. Eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, vai vir outras coisas muito maiores, de pessoas chegando e abraçando a graça. Vou ficando por aqui, porque a moto já buzinou, o término já acabou. Um abraço, até o próximo vídeo, fui!